Eu vou começar com esse vídeo a contar como é que eu encontrei a minha casa dos sonhos, como é que eu reformei, como é que eu fiz ela ficar incrível, que nesse vídeo você já vai ver o antes e o depois. Eu sou a Cíntia do Decorei Tudo. Não vai ser um vídeo longo, mas antes quero ler uma coisa muito importante antes de começar. No princípio havia o desejo, a primeira semente da mente. Os sábios, meditando em silêncio, descobriram em sua sabedoria a ligação entre o existente e o não existente. É o hino da criação do Rig Veda. É do livro do Deepak Chopra. Por que eu quis ler isso? Porque eu e a minha família, meu marido, a gente não tinha condição nenhuma de comprar a casa onde a gente comprou, se a gente fosse pensar, sabe, ali na ponta do lápis. Claro que a gente tinha uma casa para vender, que eu vou contar, para dar como, né, para pagar essa casa, e faltava um pouco do dinheiro, e a gente também não quis um lugar que não podia comprar e um tamanho de casa que não podia comprar. Era viável, mas tinha muita coisa impossível nessa história. Isso, se você tem um sonho de ter a casa do seu sonho, não fica se boicotando e achando que você tem que ir para um lugar que você não quer. Pensa, claro, com os pés no chão, mas olha a minha história que você vai se inspirar. Nós tínhamos, eu e meu marido, um filho de 3 anos e estava quase para nascer um segundo filho, que é o Felipe. E a gente morava num apartamento pequeno que tinha, na verdade, um quarto a mais da criança e até dava para morar lá, mas a gente queria se mudar e aí começamos a procurar uma casa para comprar e reformar. Pensamos em apartamento também e fomos ver. Mas acontece que os apartamentos razoáveis e também quando você vai dar esse passo de comprar outra coisa, eu estava pensando de uma maneira definitiva, eu não queria comprar uma coisa mais ou menos. Um gasto de energia muito grande e, claro, de dinheiro também, nessa mudança e fazer uma coisa que agradasse, que servisse para nossa vida. A casa do sonho. A casa do sonho, você não compra qualquer coisa e fica satisfeito. Você fica sempre pensando que você vai mudar. E você acaba não mudando nunca. Então, eu coloquei na minha cabeça, com muita garra, de que eu ia encontrar uma coisa perfeita para minha família. Eu não sigo lá, não estou desmerecendo a equipe, mas com certeza eu acho que esse meu lado de acreditar nas coisas contribuiu muito para que o sonho se realizasse. Quais são as duas coisas super importantes quando você está procurando a sua casa dos sonhos, até seu apartamento dos sonhos? A primeira, que para mim era muito importante, acho que para a maioria das pessoas é a localização. Eu tinha na minha cabeça que eu queria morar no mesmo bairro que eu sempre morei, o Alto de Pinheiros, em São Paulo. Estou contando aqui só para vocês poderem se situar, se quiserem ver, enfim, mas isso não importa, tá? E o meu marido também morava no mesmo bairro, não como eu que nasci a vida toda e morei lá. A gente tinha experiência do bairro, mas eu botei na minha cabeça, turrona, que eu queria ir em algumas ruas. Você vai falar, sério? Eu falei, na verdade no Alto de Pinheiros mesmo, porque tem bairros que ficam do lado que mudam a característica do bairro. Esse é um bairro que foi projetado por uma companhia inglesa de loteamento de bairros chamada Companhia City, e ele tem uma diagramação muito organizada, os terrenos têm sempre aproximadamente o mesmo tamanho e é muito em ordem. Eu queria nesse lugar. E aí, às vezes, algum corretor de imóvel falava, mas aqui, eu falei, não quero ver. Mas não quero ver. Então eu botei na minha cabeça. Aí você vai falar, puxa, mas e o preço? Mas acontece que o preço que a gente estava imaginando em pagar, quer dizer, a gente não tinha nem o dinheiro para o que era o mínimo, né? Estava de acordo com o bairro. Só que claro que as opções iam aumentar se eu aumentasse essa área onde comprar a casa. E aí a gente conseguiu comprar. Eu vi uma casa velha, muito velha, visitar. E no primeiro momento a gente não deu muita bola, porque não era ideal. Mas depois de 2 meses pensando, não encontrando nada, vendo apartamento, vendo muitas casas, eu falei, vamos comprar aquela casa? Ela vai ficar muito boa. E mostrei todo o potencial que a casa tinha. Fazer uma parte. O tempo estava passando. O bebê ia nascer em agosto. Já era abril e a gente não tinha encontrado a casa ainda. E aí a gente resolveu comprar. Detalhe, eu queria mudar para casa nova com o bebê no colo. A segunda questão muito importante são as características da casa, do terreno, da ocupação no terreno da casa. Eu vou falar disso agora. Para nós, eu vou dar como exemplo e você vai pensar o que é importante para você. A casa tá solta no terreno, não ser um peru no pires,
uma expressão que eu escuto muito desde que eu nasci aqui em São Paulo. O que é um peru no pires? É um peru no pires, é uma casa maior que o terreno. Essa casa, ela até estava um pouquinho peru no pires atrás, ela tinha um anexo que deixava muita construção, porque ela tinha originalmente, eu percebi quando eu visitei a casa original e atrás tinha uma edícula. Aí eu pensei, a gente compra, bota abaixo essa segunda casa, que era um anexo, que era totalmente independente da outra casa, e a gente fica com um terreno grande que você vai ver no final, na foto que eu vou colocar. A outra questão, a gente queria reformar uma casa que a gente gostasse da cara da casa, que não precisasse de uma reforma muito radical, que saísse muito caro. Essa casa tinha um estilo normando. A Normandia, deixa eu explicar, ela fica, para quem não conhece, no norte da França, bem pegada à Inglaterra. Ela tem muita influência, acho que da Inglaterra, não sei se também da Alemanha, aquele telhado, não sou especialista nisso, tá? Mas a gente manteve a cara, manteve o telhado, mexer no telhado, ia sair super caro, não compensaria comprar esse imóvel, e transformei na casa dos sonhos, ficou até com uma cara meio de vila italiana. Ficou uma casa linda, solta no terreno, como a gente queria, com muito espaço para os meninos correrem, toda com muita harmonia, respeitando a arquitetura original. Pode até comprar uma casa e mudar a cara da casa, mas a casa tem que ser uma casa que não tenha muitas características. Por exemplo, essa casa tinha uma característica muito forte do telhado, e modificar tudo isso seria insano o valor que ia se investir. Aliás, nós gastamos muito pouco para reformar essa casa. Isso vai vir nos vídeos a seguir. Para finalizar, eu queria te dizer, coloca na tua cabeça o lugar que você quer comprar casa, claro que com os pés no chão. Não pensa que o seu sonho não é realizável, não compra num lugar só porque você fala aqui é o que eu posso pagar, porque é down, entendeu? Isso é down. Pensa up, pensa para cima, pensa no seu sonho. O seu sonho é up e você vai realizar. Lembra da frase que eu li? Você não precisa ter nada para concretizar teu sonho. Você só precisa ter fé e ir atrás, que as coisas vão caminhar para você concretizar o seu sonho. Claro, né? Sempre repetindo, com os pés no chão. E era o pé no chão? Era o dinheiro para comprar casa. E o que dinheiro que a gente tinha? A gente tinha uma casa na praia, que a gente colocou à venda, umas economias pequenas no banco, entendeu? Mas a gente era jovem, na faixa dos 30, 40 anos, e a gente falou, não, a gente pode, comprando a casa dos sonhos, ficar um pouquinho endividado. Mas no fim, a gente não ficou nada endividado. A gente simplesmente quitou a casa antes de entrar. Se você gostou desse vídeo, curte para eu saber, e vai ter cenas dos próximos capítulos que vai ser a reforma da casa. Agora as fotos, dá uma olhada como era a casa também, era praticamente um chalezinho. Uma casa da década de 50, meio esse estilo europeu que eu comentei, chalezinho. Tinha essa cobertura aí, deixa eu ver se dá pra ver, ó aí, que era um Zetaflex, dá pra ver melhor aqui. Tinha também no caminho dos carros, tiramos tudo isso. Aqui era a edícula original, essa foi mantida. Mas a casa anexa foi derrubada, que não dá pra ver nessas fotos. Aqui a entrada da cozinha, não a entrada principal, e uma foto da escada por dentro. Olha como a gente encontrou a casa. Nos vídeos pra frente vai dar pra ver mais. E olha como a casa ficou. Tá vendo que diferença e que amplitude já tem mesmo na frente de jardim? E na frente não mudou nada, tá? Foi só tirado, limpado. Olha atrás. Esse gramadão é onde tinha uma outra casa que a gente demoliu. E aí a casa ali, pintada com cal, então mostra as manchas na parede da reforma, que não incomoda pra gente. E olha o gramadão, o espaço atrás da casa. Era tudo que a gente queria.